Bom, nós estamos estudando o livro de Tiago, né? Então nós vamos continuar hoje. Hoje o livro de Tiago, eu tenho um grande apreço, né, por esse livro, porque é um livro que foi muito importante na minha vida. E hoje a gente vai falar sobre Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 12. Hoje nós vamos falar sobre um bicho bem feio. Ele é muito feio, mas parece que nós gostamos dele, porque é impressionante como nós gostamos de fazer criação dele. É um bicho que nós normalmente temos como estimação. É o orgulho. Então, o nosso assunto hoje vai ser a resposta certa ao orgulho. Qual é a resposta que eu devo dar ao meu orgulho? Aí você pode dizer assim, pastor, eu orgulhoso? Pastor, eu me orgulho da minha humildade. Sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Eu queria contar uma historinha para vocês, é um conto. Algumas crianças talvez já tenham ouvido falar dessa história. Pelo menos no meu tempo o pessoal contava isso, né? Hoje em dia, não sei, ele é tão antigo, mas pode ser que algumas crianças já tenham ouvido também. Mas eu acredito que o povo que é da minha geração, tipo o Josué, né, o Dário e alguns outros, com certeza já ouviram esse conto. Ele é conhecido como a roupa nova do imperador. E eu vou colocar ele como a roupa nova do imperador orgulhoso e tolo. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque durante a mensagem ou após a mensagem, talvez essa consciência sobre o orgulho ajude você, ou me ajude também, a tratar corretamente isso. Bom, diz que existia em um determinado reino um imperador que gostava muito de roupas. Ele investia boa parte do dinheiro do reino em roupas especialmente para ele. Ele gostava de ter as melhores roupas, roupas mais chiques, as roupas mais bonitas, as roupas mais luxuosas. E no seu reino apareceu 2 homens muito faladores, que falavam que realmente eram bons costureiros, bons alfaiates. Eles sabiam costurar muito bem. Produziam roupas maravilhosas, vestiam os maiores reis e imperadores do mundo, e tinham uma fama internacional. E eles falavam que produziam, inclusive, roupas mágicas. E aí o imperador ouviu falar desses 2 homens e mandou chamá-los até o palácio. Quando eles chegaram lá, ele disse, olha, imperador, nós realmente somos muito bons, nós costuramos, fazemos roupas lindas. Inclusive, nós fazemos roupas invisíveis aos tolos. Você sabia? A gente tem um conjunto de roupas que a gente faz que apenas os sábios conseguem ver. Agora ela é uma roupa muito cara, porque ela não é uma roupa muito simples. Mas o imperador, muito vaidoso, né, disse, eu quero essa roupa para mim. Aí eles marcaram para o dia seguinte para se encontrar e ele experimentar a sua roupa. Quando ele chegou lá, ele disse, olha aqui, imperador, a roupa que nós fizemos para você não é linda, toda luxuosa, coisa mais linda. E o imperador olhou, e o que ele viu? Ele não viu nada, mas ele lembrou que apenas o tolo não conseguia enxergar. E é óbvio que ele não era tolo, ele era sábio. Ele admitir que seria tolo? Não, eu não posso ser tolo, então eu não vou dizer que eu não estou vendo essa roupa. O que ele disse? Que roupa linda, que roupa maravilhosa. E o imperador, ele costumava desfilar com as suas roupas novas perante os seus súditos. E assim ele marcou para fazer um desfile com essa roupa nova. E assim ele fez. Então, no dia seguinte, ele saiu do palácio e a notícia de que somente os sábios poderiam ver aquela roupa foi espalhada pelo reino. Então, todo o reino sabia que apenas os sábios conseguiam enxergar a roupa. E o que foi que eles fizeram? Fizeram todos... Não, obrigado. Desculpe, o Cris não quis ajudar aqui, mas misturou as páginas da Bíblia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, todo o reino se reuniu para ver o desfile do imperador.
O imperador saiu com sua roupa nova e foi desfilando com a sua roupa supostamente invisível. E todo o povo via o imperador desfilando, mas não via sua roupa. Mas eles não admitiam porque todos eram sábios. O seu orgulho não permitia eles admitirem que não estava vendo. Mas o Joãozinho, uma criança, estava no desfile. E quando o imperador passou na frente do Joãozinho, o que foi que ele disse? Pai, mãe, o imperador está nu. Quando ele disse isso, a multidão começou a gargalhar. Começou a dizer, realmente ele está nu. Mas o imperador não podia perder a pose e ele continuou desfilando com um servo atrás, supostamente segurando uma parte da sua roupa, da sua capa invisível, e ele continuou desfilando. Sabe o problema do orgulho? O orgulho, ele normalmente nos impede de enxergar o que está na nossa frente e de admitir os nossos erros, por mais explícitos que eles pareçam, por mais claros, transparentes que eles pareçam para nós. Mas nós não queremos admitir que nós somos menores, que nós somos inferiores, ou não queremos nos humilhar diante de ninguém. Essa é a grande armadilha do orgulho. Eu queria que vocês... Volta só a primeira foto. Se vocês perceberem, nós vamos perceber hoje que o tratamento de Deus na vida da gente começa pela nossa escolha em abdicar do orgulho, abrir mão do orgulho, pegar na mão do Senhor, se achegar perto dele e continuar. Ou continuar agarrado com o orgulho sofrendo. Isso é uma coisa que a gente deve pensar. Pode passar. Então, o nosso texto é Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 12. Mas eu queria que a gente lembrasse alguns trechos que foram pregados na carta de Tiago. Vocês lembram que em Tiago capítulo 1, versículos 5 a 7, a gente vê lá Tiago falando que a sabedoria é algo que nós podemos pedir a Deus livremente. Ou seja, quando nós admitimos que não somos sábios suficientes, nós podemos clamar a Deus que Ele tem a sabedoria e Ele nos dá livremente. A gente viu também que se você se considera alguém sábio, alguém religioso, mas você não consegue controlar a sua língua, você engana a si mesmo e sua religião é vã. Por que eu citei esses dois textos? Porque justamente as duas pregações anteriores que nós vimos, elas falaram justamente dessas duas situações. O pastor Josué, ele pregou sobre pessoas que gostavam, ou que tinham, que almejavam a posição de ensino. Eles queriam ensinar, mas eles foram alertados que o ensino, aquele que ensina a palavra do Senhor, ele vai ser julgado de maneira mais severa. E é por isso que eles precisam aprender a controlar a sua boca, a controlar a sua língua. Porque, afinal de contas, apenas aquele que controla a sua língua realmente é um cristão verdadeiro. Nós vimos também com o pastor Jânio que, dentre essas pessoas que queriam ensinar, haviam pessoas também que se consideravam sábias. Alguns desses sábios queriam ensinar, outros apenas se consideravam sábios. Mas a sabedoria deles, o teste que veio ali, o teste que Tiago propõe, assim como ele propôs em relação à questão do controle da língua, como controlar a sua língua, ele propõe um teste para saber se realmente somos sábios. Se realmente a nossa sabedoria é a sabedoria do Senhor, a sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto, ela tem humildade. E normalmente a sabedoria humana, ela tem algo muito maior que é o orgulho. Então você percebe que havia uma mistura do orgulho naqueles que gostavam ou queriam, almejavam o sucesso, almejavam ensinar. Da mesma forma, havia a inveja, como o pastor Jânio já pregou, a inveja amargurada, assim como a ideia do egoísmo. As duas coisas caminhavam juntas.
E isso é uma característica que estava na sabedoria humana, que Tiago chama até de demoníaca, de ensino demoníaco. Já a sabedoria do Senhor, ela, além de humilde, ela é amável, ela é pacífica. Lembre que lá no Sermão da Montanha o Senhor fala, Senhor Jesus, em Mateus 5, ele diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, pensando nas pessoas que tinham orgulho, Tiago começa o capítulo 4 com uma pergunta. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar lá. Eu queria que vocês guardassem essa pergunta no coração. Qual a resposta sábia para os desejos do meu coração? Qual a resposta que você pode dar aos desejos do seu coração? Pastor, mas por que essa pergunta? A gente vai ver durante a exposição do texto que, na verdade, os desejos do nosso coração, eles são responsáveis por muitas coisas que acontecem em nossa vida e coisas não boas. E o orgulho de não querer abdicar desse direito, ou a resposta com orgulho, nos faz sofrer. Então, guarde isso aí, qual a resposta sábia para os desejos do seu coração. Então, Tiago também começa com uma pergunta, e ele começa lá assim, olha, a gente vai ver nesse primeiro ponto, o orgulho que está em nós é a origem das contendas e da inimizade com Deus. Mas vamos começar a ler aqui Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Eu sei que muitas vezes nós achamos que quando nós discutimos com alguém, e parece que essa questão de discussão lá na igreja onde Tiago estava é algo comum. Lembra das pessoas que queriam ensinar, ou aqueles que se consideravam sábios? Possivelmente o fato deles entenderem que sabiam mais as coisas causavam confusão. A questão da inveja amargurada, do egoísmo, né? Essas duas coisas faziam criar confusão, como diz lá no capítulo 3. E ao contrário do que a gente pensa, essas confusões não vinham do exterior. Essas confusões não vinham das circunstâncias que estavam acontecendo com aqueles irmãos lá. O que Tiago está mostrando é que as confusões que surgiam vinham da inveja, vinham do egoísmo, vinham do orgulho que estava dentro de cada um. E especialmente dos desejos. Mas pastor, como é que os desejos, o que é que tem a ver com isso? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Essa palavra paixões, ela pode ser traduzida como prazer. Ela é conhecida no grego, ela é hedone. Baseado na doutrina grega antiga chamada de hedonismo, que é viver para buscar o prazer. Basicamente é exatamente isso que eles defendem. Então essa mesma palavra de paixões, Tiago termina com ela, prazeres. Então a ideia é assim, vocês não percebem que as guerras e contendas que há entre vocês vêm dos desejos que vocês têm dentro de vocês? O desejo, que tipo de desejo? O desejo de agradar a si mesmo. O desejo de ter prazer na sua vida. E o prazer, a gente acha que o prazer é ligado só a determinadas coisas. Mas você pode ter prazer em várias coisas. Quando você tem um filho que dá trabalho, qual o seu maior desejo? É que ele deixe de dar trabalho. E muitas vezes, para ele deixar de dar trabalho, você tenta várias coisas. Você tenta prendê-lo, você tenta impedir dele fazer as coisas. Às vezes o cara tem 20 e tantos anos e você ainda está tentando amarrar, como se você tivesse o poder de trazer a paz para a sua casa. Em vez de você ter sabedoria do Senhor para lidar com isso, você tenta fazer isso guerreando, lutando. Outras vezes você almeja uma posição no seu trabalho. Outras vezes você almeja passar no vestibular, ou no meu tempo era vestibular, né? Ou no Enem. E para você ter aquilo que você quer, você guerreia com todo mundo. Se alguém faz barulho na sua casa quando você está estudando, você faz uma guerra. Se alguém diz alguma coisa, você já guerreia. Se no seu trabalho alguém lhe trata mal, você briga com todo mundo. Se você se sacrifica, faz tudo e alguém passa, tem promoção na sua frente, você guerreia também. Os teus desejos
faz com que você faça guerra com todo mundo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, apesar da palavra no grego ser diferente, mas tem a mesma conotação. Vocês desejam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar os seus prazeres. O que fica claro aqui, que ao contrário do que eu penso, as guerras e contendas que tem na minha vida, elas não vêm porque alguém fez algo contra mim. Elas acontecem porque aquilo que eu desejo para o meu prazer deixou de acontecer. Elas acontecem, e a gente vai ver isso mais na frente, porque eu entendo que a minha verdade é a verdade que deve prevalecer. Eu não estou interessado se Deus diz isso ou Deus diz aquilo. Eu estou interessado naquilo que Deus, naquilo que eu quero, naquilo que Deus pode fazer para fazer o que eu quero e não o que Ele quer. Esse texto do capítulo 4, eu vou pregar até o versículo 12. E até o versículo 12 a gente vai perceber o quanto o orgulho afeta os nossos relacionamentos pessoais. O quanto a gente desconsidera os outros por conta do nosso orgulho e dos nossos desejos. O Carlinhos, a semana que vem, ele vai pregar no versículos 13 a 17, e a gente vai perceber o quanto o mesmo orgulho faz a gente desconsiderar a opinião e os desejos de Deus. Eu lembro que eu estava lendo uma reportagem essa semana de uma empresa muito conhecida na minha época também, chamada Polaroid. Empresa muito grande. Ela foi a primeira, na década de 70, ela produziu uma máquina fotográfica que você apertava e já saía uma foto instantânea. E essa empresa quebrou. Simplesmente porque os seus administradores tiveram um orgulho tamanho daquela questão da tirar a foto, que eles foram incapazes de mudar o tipo de negócio da empresa. Eles tinham a tecnologia da foto digital 4 anos antes, ou 2 anos antes das outras empresas. Mas eles só foram lançar 4 anos depois, quando o mercado já estava cheio de outras marcas. O orgulho é algo que vai fazer mal em qualquer área da sua vida. Você vai discutir, você vai guerrear, mas você não vai ter aquilo que você quer. O texto é muito claro. Só um minutinho. O texto é muito claro. Vocês cobiçam coisas e nós têm. Matam. Tiago alerta que, às vezes, até o assassinato pode acontecer quando os meus desejos não são atendidos. Eu não estou dizendo que os irmãos se matavam naquela época, mas o que Tiago está alertando é que quando um desejo é alimentado e ele não é controlado, ele pode chegar à morte. Ele pode chegar à morte. Mas você mata, você inveja, mas você não consegue o que deseja. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. Não tem por quê? Não pedem. Pedir a quem? A quem vocês acham que Tiago está dizendo para pedir? Alguns acham que quando conversa com o esposo, por exemplo, com um amigo, agora eu conversei com meu marido, ele vai fazer tudo que eu quero. Agora eu conversei com a minha esposa, ela vai fazer tudo que eu quero. Conversei com os meus filhos, eles vão fazer tudo que eu quero. Conversei com os meus irmãos, agora pronto, vou ter paz. Eles vão fazer tudo que eu quero. Porque o foco não está em ninguém além do meu próprio umbigo. Na verdade, o único Deus de quem age assim é o seu próprio ventre. É assim mesmo. Porque por mais que você peça a Deus, você está pedindo, não esperando a vontade de Deus. Você não está suplicando a Deus para que a vontade dele seja feita, porque ele tem a misericórdia de você. O que você quer é que como o gênio da lâmpada, você mexa na lâmpada
e Deus apareça e realize os seus desejos. Mas a Bíblia coloca o pedir a Deus como algo diferente. Quando você vai em Filipenses 4, o suplicar é o reconhecimento de que você está diante de um Deus muito mais poderoso do que você possa imaginar, um Deus puro que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E o reconhecimento de quem Ele é e de quem você é, faz você suplicar a Ele, mas já agradecendo pelo que Ele vai fazer. A questão é, eu coloco diante de Deus, mas eu me deleito nele, eu busco agradar a Ele, tendo a certeza que Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Não porque Ele vai fazer o que eu quero, mas porque somente Ele é capaz de me satisfazer. Quando pedem, não recebem. Às vezes você faz pedidos a Deus. E o que Tiago está dizendo é que várias orações que nós vamos fazer, Deus vai dizer não. Não, eu não vou fazer. E você vai esparnear, você vai brigar, você vai gritar, você vai discutir com todas as pessoas, você vai argumentar, mas você não vai receber. Não vai. Admitir que tem um Deus que é superior a você é algo imprescindível para você começar realmente a servir a Cristo. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, o que nós vemos aqui, nessa primeira parte, é que a origem das contendas está dentro de nós. O que nós podemos ver aqui é que tanto a inveja como o egoísmo, eles, na verdade, eles alimentam. A raiz da inveja amarga e da ambição egoísta, citadas no capítulo anterior, é o orgulho, que nada mais é do que a busca em agradar a si mesmo. Eu quero agradar a mim mesmo. Para agradar a mim mesmo, eu vou almejar, como no caso de Tiago, ensinar. Eu me considero mais sábio, eu sei mais do que os outros. E eu preciso ser agradado. Eu preciso que as pessoas que estão ao meu redor façam o que eu quero. Não é possível que meu filho não me obedeça. Não é possível que meu cônjuge não entenda o que eu preciso. É possível, sim. E na desobediência do seu filho, e no seu casamento, em todas as circunstâncias, é possível você ser fiel a Deus. É isso que a gente vai entender hoje. Mas o que você precisa entender é que quanto mais você se mexe, quanto mais você tenta do seu jeito conseguir as coisas, mais confusão vai ter na sua vida. Lembra do capítulo 3? Lembra da sabedoria humana? Ela traz confusão para a sua vida. Resumindo a primeira parte, sim, agora vamos ver o que é que Tiago continua falando em relação à amizade, como é que isso influencia o nosso relacionamento com Deus. O fato de eu ter esse tipo de atitude, qual é a influência? O fato de eu querer que as coisas aconteçam para mim. O fato de eu querer ter as coisas para o meu prazer. Qual é a influência disso no relacionamento de Deus? Tiago começa com a palavra adúlteros. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Vamos entender isso aqui. Lembra que Tiago escreveu essa carta para os judeus crentes? Eram pessoas que conheciam o Velho Testamento, conheciam termos que eram falados naquela época. E quando você vai para o Velho Testamento, você percebe que a figura que Deus utiliza para demonstrar ou para apresentar o relacionamento dele com o povo de Israel, é um casamento. Se você já leu o livro de Oséias, alguns até nem entendem porque que Oséias recebe aquelas ordens de ir atrás da mulher infiel, mas ali Deus está representando exatamente
o relacionamento dele com o seu povo. E ele está dizendo aqui, algumas traduções vai trazer infiéis, mas a palavra que ele usa aqui é adúlteros. Por que adúlteros? Porque quando eu, servo do Senhor Jesus, sou fiel às coisas desse mundo, quando eu vivo para ter as coisas para mim, quando eu vivo para agradar a mim mesmo, quando eu vivo para que eu seja o centro do universo, quando eu faço isso, eu estou sendo fiel ao mundo, porque eu vou querer as coisas desse mundo para mim, ter prazer, e estou sendo infiel a Deus. Quem é casado sabe o quanto o adultério é duro, é difícil, é dolorido. Quem já passou por isso, então, tem isso na mente e sabe exatamente como isso é muito difícil. Então, você ser traído por alguém é ruim. Agora, imagina, você ser traído, ou melhor, o seu cônjuge trair você com o seu inimigo. Imagina. A traição ser com o seu inimigo. Imagina se a sua família trai você com o seu pior inimigo. É isso que ele está dizendo aqui. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, ou seja, vocês viverem para o seu prazer, viverem para se satisfazer nesse mundo, é inimizade com Deus? Vocês não sabem que quando vocês são fiéis a vocês mesmos, ao seu próprio desejo, você está sendo infiel a Deus? Preste atenção. Quando você, apesar do que se fala, apesar da sabedoria humana, quando você decide fazer o que você quer, olhe para a sua vida espiritual enquanto isso. Você vai perceber que quanto mais perto do que você deseja você está, mais longe de Deus você fica. Quanto mais perto dos seus desejos, mais longe de Deus você está. E eu não estou dizendo que Deus vai querer que a gente fique nesse mundo sem nada ser atendido para a gente. O que eu estou dizendo é que não sou eu que deve decidir o que eu vou ter ou o que eu não vou ter de desejos. Porque eu sou incapaz de saber o que é melhor para mim. Eu sou incapaz de tomar a decisão certa. Quem sabe fazer isso é Deus. Por mais inteligente que eu seja, por mais sábio que eu acho que eu sou, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E eu sou influenciado pelo pecado, eu não sou capaz de tomar uma decisão sem essa influência. Deus é. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Se você quer caminhar para os seus desejos, você está caminhando, está traindo, está adulterando contra Deus, está se afastando dEle, está se agindo como inimigo dEle. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ou vocês acham que o Espírito que fez habitar em nós não anseia por nós? Não anseia para a nossa fidelidade? Eu queria ler com vocês um texto de Zacarias. Zacarias capítulo 8, versículo 2. E ele vai dizer assim, para a gente entender um pouco desse texto, na verdade, eu queria ler dois textos. O de Zacarias é o primeiro. Então, Zacarias, capítulo 8, versículos 2. E diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. A ideia aqui é que Deus quer exclusividade. Eu tenho muito zelo.
Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais. A ideia é que Deus nos quer, anseia por nós, pela nossa exclusividade diante dele. Todas as vezes que eu escolho fazer aquilo que eu quero para o meu prazer, eu estou sendo infiel a Deus. Isso é dolorido para o Senhor. Ele não admite isso. O Senhor, Ele não vai admitir uma vida dupla. Ele não vai admitir que nós tenhamos uma vida dupla. O Senhor não admite. O Senhor quer que nós adoremos Ele de todo o coração e somente a Ele. Ele não quer que a gente adore a si mesmo. Quem busca viver para seu próprio prazer, se torna amigo, se torna fiel ao mundo, e inimigo, e infiel, adúltero a Deus. Quem busca viver para si mesmo, está sendo infiel a Deus e fiel ao mundo. Deus é zeloso, Ele não aceita um servo com vida dupla. Pensa sobre isso. Queria que a gente aplicasse o que a gente aprendeu até agora. O orgulho que está em nós é a origem das contendas e da amizade com Deus. Os versículos 1 a 5 do capítulo 4, ele demonstra o quê? Que primeiro, ao contrário do que a gente pensa, a confusão que a gente está vivendo nasce dentro da gente. A gente já viu isso quando a gente pregou sobre Marcos. Marcos capítulo 7, Jesus fala sobre isso e Tiago volta a repetir isso aqui. Os nossos desejos. A gente precisa aprender a lidar com eles da maneira correta. E a maneira correta é se sujeitando a Deus, a gente vai já ver direitinho, colocando diante de Deus. Mas o que fazer com isso? Afinal de contas, o fato de eu saber que é do meu coração, da minha mente, dos meus desejos, que vai surgir várias confusões na minha vida, as guerras e contendas, o que eu devo fazer? Como é que eu posso aplicar o que a gente aprendeu hoje? Primeira coisa, desconfie dos seus desejos do seu coração. Cuidado. Cuidado com aquilo que você deseja ardentemente. Cuidado. Porque isso pode te colocar em uma armadilha grande. Cuidado com pensamentos e atitudes que estimulam a busca por elogios. Gente, eu sei que eu não sou muito sábio para entender por que alguém tira uma foto sozinha, seja homem ou mulher, tendo toda uma família junto e fica buscando, como é que é o nome? Likes, né? É likes, é o nome? É isso mesmo? Likes, elogios. Para quê? Sabe o que você está alimentando aí? O seu ego. O seu ego está sendo alimentado. E sabe o que é alimentar o ego? É satisfazer a si mesmo. É orgulho. E a gente vai já ver que o orgulho não é coisa boa. Então, muitas pessoas entram em armadilhas, o casamento fica na maior confusão e não sabe por quê. Mas o foco é você mesmo. Você só pensa em fazer as coisas para si. Tira foto o dia todo e quer que todo mundo lhe elogie. Cuidado. Cuidado, você está alimentando o seu ego. Você está alimentando algo insaciável. Tome muito cuidado. Muito cuidado. Porque você, alimentando o seu ego, você está sendo fiel ao mundo e infiel a Deus. Amigo do mundo e inimigo de Deus. Fuja dos pensamentos que te colocam como um merecedor. Poxa, tudo que eu faço na minha vida é pela minha família e ninguém reconhece. Eu mereço algo melhor. Meu filho, será que você não vê tudo que eu faço por você? Eu mereço a paz. Eu mereço sossego. Eu mereço um emprego melhor. Eu mereço uma posição melhor. Eu mereço... Cuidado com eu mereço. Porque se tu for para a Bíblia e examinar exatamente o que você e eu merecemos, não é muito bom.
porque a gente merece estar no inferno. Então, se você começar a pedir o que você merece, Deus pode ouvir. Porque Israel, se você perceber, desde a saída do Egito, na travessia do deserto, eles passaram o tempo todo pedindo, como se merecessem. E uma hora Deus disse: vocês querem? Pois eu vou entregar a vocês aos seus desejos. Vocês vão morrer. E aquela geração inteira, com exceção de Josué e Caleb, morreu sem ver a terra prometida. Sem ir até chegar à terra prometida. Cuidado. Nós não somos merecedores. Nós somos dignos de misericórdia. Coloque os seus pedidos diante de Deus, mas com foco nele e não em si mesmo. Quando você chegar para pedir alguma coisa para Deus, pense a quem você está pedindo. Tem algumas pessoas que, se fossem convidadas a visitar o presidente, só de chegar perto do presidente, ficariam trêmulas. Só de falar com eles, eu não sei o que falar. Quem é que merece mais temor, respeito e tremor? O presidente, um grande juiz, um grande funcionário, um grande imperador, um grande homem, ou Deus? Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: ponha em prática a sua salvação com temor e tremor. Tremam diante de Deus. Temam o Senhor. Todas as vezes que você pedir alguém ao Senhor, preste atenção a quem você está pedindo. Preste muita atenção. Porque se você entender, você vai pedir, já vai agradecer, confiando que Ele não só sabe o melhor, como Ele é capaz de destruir e matar, e você nunca pode fazer nada. Ele é Deus. Ele é Deus. E é por ser Deus que Tiago apresenta, agora voltando ao capítulo 4, Tiago vai apresentar a solução. Nós vimos um grande problema. Os nossos desejos, eles nos levam a fazer coisas, a guerrear, a ter contenda, porque nós não temos o que queremos. Isso faz inimizade entre nós e Deus. Isso nos torna amigos do mundo e inimigos de Deus. E agora? O que fazer? Tiago apresenta a solução. O que a gente vai aprender agora é isso aqui, ó. A submissão a Deus com humilde arrependimento é a resposta sábia que Deus espera. A resposta sábia que Deus espera é uma submissão humilde, com humilde arrependimento. Quer ver? Vamos lá para o versículo 6. Mas Ele concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse texto é lindo, né? Mas ele é muito mais lindo quando você olha para ele e diz: esse é meu alvo. É por aqui. Esse é o caminho. Mas ele concede graça maior. Sabe, a gente tem na primeira parte de Tiago, a gente tem uma situação meia desesperançosa. Parece que os nossos desejos vão nos controlar. Que a nossa infidelidade não vai ter jeito. Que o fato de eu ter sido infiel a Deus acabou. Eu não posso fazer mais nada. Mas não é isso que ele começa falando no versículo 6. A graça de Deus é tão grande, que ela pode cobrir todo esse pecado. A graça de Deus é tão grande que nós podemos ter uma vida nova, diferente, não focada em agradar a si mesmo, mas como diz o salmista no capítulo 37, versículo 4, uma vida de agradar ao Senhor, confiando que Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Coisa maravilhosa, né? Só que tem algumas coisinhas que
Tiago nos orienta aqui que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, essa graça aí, ela precisa de algo que nós precisamos fazer. Lembra da fotinho lá do orgulho? A gente tem que jogar o orgulho fora. Porque Deus resiste ao orgulho. Resiste. Ele resiste. Mas Ele concede graça aos humildes. Eu não sei se você já teve uma experiência de alguém chegar para você e dizer assim, olha, você está errado. Você errou. Você não devia ter feito isso. Você deveria ter agido diferente. Quem já ouviu algo disso de alguém próximo? Sua esposa, o seu filho, deve ter doído pra caramba. Porque se alguém disser que isso é bom, eu não sei não. Ninguém acha isso bom. Só que isso é muito bom. Por mais que eu não ache, sabe por que eu não acho isso bom? Porque isso vai direto na minha feridinha, no meu orgulho. Eu não quero admitir que eu estou errado. Eu não quero fazer algo que eu não ache bom. Eu não quero viver para que, se não seja para que eu tenha prazer. Na verdade, eu quero que as coisas saiam do meu jeito. Só que quando eu ajo assim, Deus resiste. Mas quando eu jogo a minha vontade para fora, para o lado, e decido ouvir para matar o meu orgulho, e olho essa situação, uma situação em que meu orgulho está sendo triturado, e a minha humildade está crescendo. Isso é motivo de louvor. Sabe por quê? Tem uma palavra muito bonita que que começou a virar moda, chamada empoderamento. Empoderamento. É uma palavra que você vai achar ela lá em Isaías. Quando descreve uma história. Sabe qual é a história? A queda de Lúcifer. Porque lá diz, a palavra no hebraico tem mais ou menos esse mesmo significado, que o diabo, quando ele caiu, a ideia dele é que ele queria se tornar igual a Deus. Sabe o que é? Vamos melhorar essa história? Essa explicação melhor? É que ele queria se empoderar como Deus. Queria ser igual a Deus. O nome disso é empoderamento. Porque ele traz para si um poder que ele ainda não tem. Qual era o poder que ele queria? O poder de Deus. Então ele queria se tornar igual a Deus. Legal, né? Tem uma outra história que a gente pode ver em Filipenses capítulo 2, de alguém poderoso. Deus, Filho. Sabe o que é que lá diz? E Jesus, sendo Deus, sabe o que é que ele fez? Se esvaziou. Lá diz que ele não se vangloriou por isso, mas ao contrário, ele se esvaziou e se tornou homem. Mas ele não se tornou qualquer tipo de homem, ele se tornou servo. E foi fiel a Deus Pai até o fim. Servo que morreu por cruz. Aí eu pergunto, você é servo de Jesus? Você serve a Jesus? Você diz para as pessoas, olha, eu sou servo de Jesus, eu sirvo a Jesus, eu sou crente, eu sirvo a Jesus. No seu dia a dia, você gosta de se empoderar? Ou você prefere se humilhar? Talvez quando você entender o que você prefere, pode ser que isso te dê uma pista a quem você está imitando. E a gente imita a quem a gente serve. Porque o discípulo, ele imita seu mestre. Então, se você está buscando se empoderar, ser maior, ser aquilo, isso é Lúcifer, isso é o diabo. Mas se você quer servir, ser o menor, que você usa as oportunidades de humilhação para exaltar o Senhor, isso é Cristo. Quem você imita?
Deus se opõe ao orgulhoso, mas Ele concede graças aos humildes. E a mesma palavra de Filipenses 12 diz que o Senhor exaltou de sobremaneira a Jesus Cristo, que assim agiu. E essa é a promessa para quem faz a mesma coisa. Jesus não se empoderou, Ele se esvaziou. Portanto, submetam-se a Deus. Então, assim, eu já sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar fora o orgulho. E fazendo isso, eu vou estar me sujeitando não a mim, mas a Deus. Quando eu me submeto a Deus, eu me sujeito a Deus, eu tenho que fazer algumas coisas que a gente vai ver já já com mais detalhes. Mas a primeira é resistir ao diabo. Se você tem curiosidade de ver na TV, você vai ver muita gente falando como lidar com o diabo, né? Ah, faz isso, faz aquilo, bota no microfone, bota para cair. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é resista. Presta atenção, o diabo, ele observa o seu comportamento, o que sai da sua boca, as suas reclamações, os seus desejos. E é nisso que ele vai trabalhar. A isca que ele vai jogar é para alimentar que você caia. Submeta-se a Deus como? Primeira coisa, resistindo ao diabo. Resistindo às iscas que ele vai jogar na sua vida. Segunda coisa, e tem uma promessa aí, se você resistir, ele vai fugir de você. Segunda coisa, aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. E ele, outra promessa, vai se aproximar de você. Pecadores, limpem as mãos. Não sei se vocês lembram quando a gente pegou em Marcos capítulo 7, falava que os sacerdotes limpavam as suas mãos. Tinha todo um ritual para limpar as mãos. O que o texto está querendo dizer é exatamente isso. Limpem o seu exterior. Limpem o seu exterior. Mudem a maneira de agir. Se você agir de um jeito como orgulhoso, passe a agir como uma pessoa humilde. Se quando você vai discutir com o seu cônjuge, você sempre discute, comece a decidir não discutir. Haja com humildade. Comece a agir com humildade no seu trabalho. Comece a agir com humildade onde você colocar a planta do seu pé. Mude o seu comportamento. Quarta coisa. Limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, lembra do capítulo 1? Vocês que têm o ânimo dobre, vocês que pedem, mas não têm fé, a sabedoria, purifiquem a mente. Mude o seu pensamento, limpe seus pensamentos. Se você só pensa em satisfazer a si mesmo, limpe, purifique a sua mente e coloque só aquilo que dê honra, aquilo que glorifique. Tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, como diz Filipenses 4:8, isso que tem que ocupar a sua mente. Se você pensa de um jeito, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Jogue fora o que você pensava e pense o que a Bíblia diz. Purifique a sua mente. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tiago não está dizendo que é proibido ser alegre, não. O que Tiago está querendo dizer? Sintam profunda tristeza pelo seu pecado. Mas não passe o dia chorando, sem fazer nada, não. Ele está dizendo aqui o que mais ou menos que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 7. Acho que é o versículo 9 e 10. Tristeza, segundo Deus, traz arrependimento. Se entristezam de uma forma tão grande pelo seu pecado que você nunca mais vai repeti-lo. Você nunca mais vai querer fazer aquilo. Fiquem tão tristes, mas tão tristes, que só de pensar em fazer aquilo você vai ter ânsia de vômito. Isso sim é o que ele está orientando. Troquem um riso, ou seja, não tratem o pecado de uma maneira insensata, como se não tivesse sendo uma ofensa contra Deus. Fiquem tristes de uma forma tão grande, que você não queira nem pensar em repetir. Humilhe-se diante do Senhor. Lembra a submissão? Humilhe-se diante de Deus. Lembra de colocar o pedido diante de Deus, suplicando a Ele, pedindo a Ele, reconhecendo quem Ele é, sabendo quem você é.
e agradecendo, porque Ele é Deus. E como diz a palavra, além de Deus, Ele é bom. Se vocês que são maus dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus que é bom. Mateus capítulo 7. Resumindo, tem um gráficozinho para vocês. A submissão a Deus com arrependimento e humildade é demonstrada no primeiro desses imperativos. Resistir, aproximar. Faça isso sabendo que assim Deus os exaltará. Passa só um pouquinho aí, que eu queria mostrar esse quadrozinho para vocês. Muitas vezes a gente fala que a gente se sujeita a Deus, que a gente se submete a Deus. Mas Tiago, ele faz questão de mostrar as obras, ou o fruto de algo que a gente diz que faz. Então ele diz, a tua religião é verdadeira, tu controla a tua língua. É isso que ele espera. Você ama o próximo, você vai tratar o próximo da maneira correta. O fruto da submissão, Tiago faz mais ou menos assim. A submissão a Deus é com humildade e arrependimento. E aí, como é que vai ser? Primeiro, resistir ao diabo. Depois, se aproximar de Deus. Depois, ou ao mesmo tempo, limpar o coração, mudar a atitude externa. Depois, purificar os pensamentos. Mudar a maneira de pensar. Ficar triste com o pecado de uma maneira tal que eu não vá repetir. Humilhar-se diante de Deus, reconhecendo quem Ele é, sempre. Pego os meus desejos, coloco diante de Deus e espero a resposta dele. Então, pare de culpar a tua ira, pare de culpar as confusões da tua vida, pare de culpar as discussões do teu dia a dia, a insatisfação do teu coração. Pare de culpar os outros. Reconheça que você tem esses desejos. Reconheça que esses desejos não têm sido atendidos do jeito que você quer. Depois disso, sujeite-se ao Senhor. Submeta-se a Deus. De uma forma que você possa resistir àquilo que o diabo apresentar para você. De uma forma que o Senhor passa a ser vivo no dia a dia da tua vida. Que você possa estar com Ele através da tua palavra, dia a dia. Faça isso. Mude a maneira de fazer as coisas. Comece a parar de discutir. Comece a ouvir mais. Seja pronto para ouvir. Tardio para irar-se e pronto para falar. Pare de pensar que você merece tudo. Em vez de você pensar o que é que vão fazer por você, a pergunta é: o que você pode fazer para levar o seu filho até Jesus? O que você pode fazer para que seus pais vejam Jesus em você? O que você pode fazer para que as pessoas que trabalham contigo possam ver em você Cristo? O que você pode fazer para que teus vizinhos saibam que você parece com Jesus? O que você pode fazer para que onde vocês estiverem, Deus seja glorificado? Comece a mudar a maneira de pensar aqui, pensando que você está lutando por coisas que vão sumir, que vão acabar, em vez de focar, de pensar na eternidade com Jesus, que vai durar a vida inteira. Entristeçam-se com o pecado, de uma maneira que vocês nunca mais queiram cometê-lo. E humilhem-se, tendo a certeza que o Senhor os exaltará. O último ponto da mensagem de hoje, só algumas aplicações. Confie que a graça de Deus é suficiente para te levar à fidelidade e satisfação. Ouça a exortação com humildade e fuja da autojustificação e justiça própria. Ajuste o seu pensamento à humildade de Cristo e não ao orgulho do diabo. Foque não só no arrependimento, mas também na mudança de pensamentos. Se a gente puder aplicar essas coisas na nossa vida, vai ser uma mudança tremenda. Não tenha dúvidas. Deus é o único juiz e nós apenas humildes servos. Tiago, ele continua falando sobre o orgulho. Lembra que a gente, no capítulo 3, vimos pessoas que
entendiam ser sábios, pessoas que gostaram ou queriam ensinar, desejavam ensinar, pessoas desse tipo, que se acham conhecedores de tudo, são orgulhosos. E um fruto do orgulho é o que nós vamos ver agora. Versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei. E a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Preste atenção. O que o texto está querendo dizer é o seguinte. Se a gente voltar lá no capítulo 2, lembrar que o pastor Dário pregou, e ele disse que, Tiago diz assim, olha, se vocês cumprirem tudo que a lei diz e descumprirem apenas um ponto, vocês terem descumprido tudo. E ele começa a falar de um princípio que resume o relacionamento entre o homem com o homem. E Jesus resumiu a lei em dois princípios. O primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. O segundo, amar a Deus acima de qualquer coisa. E Tiago fala especificamente dos relacionamentos que parecia que esse era um grande problema daqueles irmãos. E o que o Tiago fala lá no capítulo 2 é amar ao próximo como a si mesmo. Agora imagina, você chega para o irmão e diz, meu irmão, eu tenho orado por você. Eu amo muito você. E quando ele vira as costas, você chega para outro irmão, você viu? Você viu o que aquele irmão fez? Você viu que eu soube que ele falou de mim, não sei para quem, para não sei quem, para não sei quem. Aí o outro irmão escuta aquilo ali e diz, é mesmo? Mas rapaz, que cara de pau, ainda diz que é crente. Eu sei que vocês nunca viram isso. Sei que vocês nunca participaram disso. Mas isso acontece. E o que Tiago está dizendo é que isso que acontece, falar mal uns dos outros, quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei. Ou seja, ele não está cumprindo, ele não está amando o seu irmão como a si mesmo. Ele não está amando o próximo como a si mesmo. Ao contrário, isso é hipocrisia dele. Mas o texto nem vai por esse lado, porque ele diz, você está se colocando acima da lei, é como se você estivesse no lugar de Deus, e estivesse dizendo o seguinte, a minha lei diz que aquele dali não vai para o céu, a minha lei diz que aquele ali não vai para o céu, porque segundo a minha lei, segundo o que eu estou vendo, ele não tem como ir para o céu. É como se você dissesse o destino de alguém, se é destruição ou salvação. Aí o texto ele diz, quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas está se colocando como juiz, que eu acabei de explicar. Mas apenas um juiz, apenas alguém que legislou, que criou a lei, são a mesma pessoa, Deus. E Deus é o único que pode salvar ou destruir. Mas você, mas eu e você, quem nós somos para julgar o próximo? Aí está aparecendo aqui que então é proibido julgar qualquer pessoa. Não é isso que Tiago está dizendo. A Bíblia diz lá em João capítulo 7, que você pode julgar as pessoas segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. O problema é você querer julgar os outros segundo a sua justiça. O problema é a inveja amarga e a ambição egoísta que estão no nosso coração e nos faz agir de uma forma de falar mal do outro simplesmente, como se nós fôssemos o Senhor da lei. A Bíblia diz, meu irmão, que quando alguém pecar contra você, a Bíblia orienta que você deve, não é ir ao outro irmão e falar com ele. Você vai até ele sozinho e buscar reconciliar-se com ele. Se ele for um irmão em Cristo, a Bíblia diz que você depois pode levar uma testemunha para que leve ele ao arrependimento e ter todo um processo de disciplina sobre isso. Se ele não é um irmão em Cristo,
Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Uma pessoa que não é cristã, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que ela é escrava do pecado. Isso quer dizer que o natural dela é pecar. E quando ela não peca contra você, isso é misericórdia de Deus. Diante de Deus, é você que tem a obrigação de não pecar contra Ele. E é sobre você que vai vir o severo julgamento. Porque é você que se diz servo do Senhor. Então eu preciso conversar com Ele, mas entender com quem eu estou conversando. Se eu tenho um problema com meu cônjuge, eu vou até ele e converso com ele. E se ele não mudar, eu vou lá para 1 Pedro 4,8 e vou dizer o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. E meu amor por Deus vai fazer que eu ame meu cônjuge de tal forma que meu amor vai cobrir esse pecado. A ideia aqui, na verdade, é simplesmente você fazer o que a palavra diz para você fazer. A ideia aqui não é você fazer o que você deseja fazer, mas é ter sabedoria para agir de uma forma como a palavra diz para você agir. Resumidamente, enquanto o humilde reconhece Deus como o único juiz e produz frutos de misericórdia e paz, o orgulhoso produz conflito e, aplicando a sua própria justiça, age como se fosse Deus. Quem ama o próximo não o difama, porque o nome disso é maledicência. Toma cuidado com isso, porque Deus abomina quem traz ou faz contenda entre os irmãos. Se alguém falou mal de você, vá até ele, converse com ele. Se alguém pecou contra você, vá até ele. E você, o que Tiago está dizendo, não fale mal uns dos outros. Porque assim você não vai estar cumprindo a lei, você não vai estar amando o irmão. Ah, mas eu tenho razão, mas eu sei. Não sabe. Só o Espírito do homem sabe o que passa no coração do homem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Pare um pouquinho. Deixe Deus julgar a sua causa e não você. Jogue o seu orgulho fora e seja humilde. Vamos aplicar um pouquinho esse texto também. Primeiro, não fale mal uns dos outros, foi o que nós aprendemos. Antes, observe e confie no que Cristo, o Senhor, ensina. Antes de você fazer qualquer coisa, peraí, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Comece a fazer, seja sábio. Comece a usar a sabedoria do alto, veja o que é que a Bíblia orienta naquela situação. Eu não sei, peça ajuda. Seja fiel e deixe sempre Deus julgar todas as situações. Seja fiel a Deus e não a si mesmo. O amor bíblico nunca é praticado apenas no falar. Amor bíblico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor bíblico não é só falar. A prática acompanha o falar. Eu faço algo. Aproveite as provações dos seus relacionamentos para amadurecer, pois elas são oportunidades para isso. Quando você tiver uma provação com alguém, entenda. Volte para Tiago capítulo 1, lá no início. As provações são oportunidades. Oportunidades para que eu dê a resposta certa e amadureça. Persevere na resposta certa e amadureça. Para que eu realmente me torne um homem apto, como a gente vê em 2 Timóteo 3. Não veja essas situações como simplesmente uma provação. Enxergue como oportunidades que Deus está te dando para você amadurecer. Para concluir, gente, eu queria que vocês olhassem para aquela figurinha lá, ó, e pensem o seguinte: o que é que você prefere? Continuar segurando o seu orgulho? Ou você prefere se achegar a Deus e dar a mão até Ele? Se sujeitando a Ele, resistindo ao diabo, mudando o comportamento, o pensamento, se entristecendo com o pecado, humilhando, sabendo que Ele vai nos exaltar. Qual a resposta sábia para os desejos do meu coração? Submissão a Deus com humilde arrependimento. Mas tome cuidado com a busca dos elogios, cuidado com os likes, cuidado com o empoderamento, cuidado com a autojustificação,
Cuidado com a justiça própria e cuidado com a maledicência. Queria que os irmãos realmente refletissem nessa mensagem. Esse texto foi um dos textos que mais marcou a minha vida. E eu posso dizer que quando eu me sujeitei a Deus, eu decidi me sujeitar a Deus em áreas da minha vida que só eu e Deus sabia. Ele mudou o meu caráter. Se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com você. Sujeite-se ao Senhor. Não vale a pena lutar pelo seu orgulho. O orgulho vai fazer com que Deus resista. Mas a humildade vai permitir que Ele te exalte. Vamos orar? Pai querido, louvamos ao Senhor, porque é o Senhor que é Deus. Louvamos ao Senhor reconhecendo que só o Senhor tem um poder para salvar e destruir. Louvamos ao Senhor, porque entendemos que precisamos não só te ouvir, mas fazer aquilo que o Senhor deseja. Viver para a tua glória. Saber, ter a certeza que se nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor nos exaltará. Que a tua palavra possa produzir frutos de arrependimento nas nossas vidas e no nosso dia a dia, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.